Repete, pessoal, sua imagem, tudo ok? Deu um retorno aí, tá bom? Oi, gente. Boa tarde. Alguém pode responder aí se está ouvindo, se está tranquilo? Mas está puxado, melhorou, está abafado? Conseguiram ouvir agora? Deixa eu ver se eu aumento o volume do microfone. Passando. Beleza? Continua abafado, gente? Do ventilador aí, onde o pão faz mais barulho ainda. Retorna aí, se vocês não falarem, eu não consigo saber. Pessoal, como vocês viram lá no link, o tema da nossa aula hoje, para a gente poder finalizar essas partes mais importantes relacionadas à climatologia, é claro que se nós tivéssemos mais tempo, tivéssemos um espaço diferente, dava para a gente fazer algo muito diferente. Mas eu vou postar um material, né, tem na apostila de vocês. Eu iria até fazer um exercício hoje, mas eu quero finalizar essa aula. A gente não estou conseguindo saber se realmente está ok, se vocês estão ouvindo. Samuel, fala aí. Dá para ouvir? Tá tranquilo? Porque senão eu vou falar igual um besta aqui. O som melhorou, Samuel? Samuel é o único que tem coragem de falar. Ó, tá abafado ainda? Isso, vou botar outro microfone, outro fone. Antes esse daqui tava melhor. Mas não tá travando a imagem, nada, não? Oi. Melhorou o som? Falando aqui perto do microfone, fica mais tranquilo? Consegue ouvir melhor? Mudou na... É, se eu tirar o microfone, não vai adiantar nada, né? Eu também acho que o outro microfone é melhor. Eu quero aqui assim, ver se falando mais perto da boca, tipo DJ aqui, se funciona. Ficou bom agora ou antes, Samuel? Vamos lá, não perdendo tempo. Ah, então vamos lá. É... Eu tinha feito alguma coisa entre Não, você tirar o fone e colocar esse de agora, que ficou melhor do que acho que era muito. o plug aqui mesmo que tava ruim. Sabe que sei lá, tirar coisa da gente ninguém, entendeu? Tá seguindo roupa. Eu tô livre, acompanhando. Oi.
Então, olha só, a gente estava falando sobre última partezinha a respeito do fenômeno atmosférico, que é realmente fenomenal para nós, porque cai todo ano no Enem. E aí eu comentei com vocês a respeito desses ciclones exotropicais que aconteceram aqui, e que nós tivemos também, não tem a ver com climatologia, mas para poder tirar um mito que existia no Brasil, de que nós não éramos um país, uma região livre de ciclones, livre de terremotos, ou seja, esses fenômenos que causam catástrofe. E a gente viu, nos últimos tempos, a ocorrência de vários desses fenômenos aí, que até então para nós éramos desconhecidos. Continuamos sendo um país de estabilidade climática, de estabilidade tectônica. O fato de terem acontecido alguns ciclones extratropicais, o fato de nós termos tido aí alguns abalos sísmicos, não muda a condição do Brasil de um país estável com relação a alguns fenômenos físicos, como, por exemplo, fenômenos atmosféricos e fenômenos tectônicos. Eu já comentei com vocês que, como o nosso país tem uma extensão muito grande no sentido norte e sul, isso faz com que a gente tenha aí uma diversidade climática muito grande, faz com que nós estejamos em zonas climáticas diferentes, tem a zona equatorial, a intertropical, temos a zona temperada, e é exatamente além desses limites das zonas climáticas que acontece a maior parte dos fenômenos atmosféricos. Por quê? É onde nós vamos encontrar a instabilidade. O fim de uma zona, o início de outra, ou seja, é uma zona de transição. Então, é nesses pontos, nessas zonas de transição, que acontecem a maioria dos fenômenos, tanto atmosféricos como também fenômenos tectônicos. Por exemplo, na aula passada eu comentei com vocês que o Brasil ele está longe, né, o território brasileiro está localizado longe da borda de uma placa tectônica. E a borda da placa tectônica é onde acontece com maior frequência e maior intensidade os tremores de terra, ou seja, os terremotos. Então, entre um ponto que acontece o choque entre as placas e até a propagação das ondas para chegar no território brasileiro, tem uma distância muito grande. Isso faz com que o Brasil tenha uma estabilidade. Mas, como nós vimos, nós não estamos livres desses tremores. A questão é, esses tremores que acontecem no Brasil não são originados diretamente pelo movimento das placas tectônicas. Eles são resultantes indiretamente, porque a placa se move, ela desloca a massa internamente, e aí no Brasil pode acontecer um tremor em função do deslocamento de massa. Os tufões, os furacões, mais precisamente os ciclones, porque é o que acontece na zona tropical, também é um sistema indireto, porque eu tenho a formação de uma zona de baixa pressão bem afastada do Brasil, bem afastada dos nossos limites, mas a movimentação de massas de ar é tão forte, é tão dinâmica, que os ventos desenvolvem uma velocidade muito grande e podem se estender até o território brasileiro. Só que quando eles chegam aqui, eles já chegam com uma força bem menor. Então, a gente fala que são aí resultados da movimentação de massas que aconteceram em áreas um pouco mais distantes. Tá? Essa semana a gente teve outro vento forte. O fato era para acontecer isso no Brasil? São movimentos, são fenômenos imprevisíveis, na maior parte do tempo, ou na maioria das vezes. O termo imprevisível não é nem correto mais, porque com o nível de tecnologia que eu tenho, tanto para monitoramento da atmosfera quanto para monitoramento da superfície terrestre, é possível prever com uma certa antecedência a ocorrência de fenômenos dessa magnitude. Então, eu não posso falar que são fenômenos imprevisíveis. O mais correto de nós falarmos é que, simplesmente assim, dentro da previsibilidade que a gente consegue ter, o espaço de tempo entre a detecção da possibilidade de ocorrência de um fenômeno como esse e a sua real ocorrência é muito pequeno. Então, eu consigo prever com alguns minutos, eu consigo prever com algumas horas, mais precisamente minutos no caso de terremotos,
horas, até mesmo dias, no caso de deslocamento de massas na atmosfera. Ou seja, eu posso prever um tornado, um ciclone, um furacão, com dias de antecedência, porque eu vou monitorando a atmosfera como um todo. E dependendo da forma como as massas já estão se deslocando, eu vou saber se vai ser formada uma zona de alta, uma zona de baixa, se essa zona está se deslocando junto com a massa, se eu tenho a formação de uma outra zona que pode atrair uma zona menor. Quando eu falo zona, gente, são, na verdade, áreas de maior instabilidade. Seja porque as temperaturas são maiores, seja porque as temperaturas são menores. Zona de alta pressão, temperaturas maiores. Zona de baixa pressão, temperaturas menores. Eu falei disso para vocês. Os ventos deslocam-se da zona de alta, ou seja, de onde é mais frio, para a zona de baixa, para onde é mais quente. E nesse caso dos ciclones que passaram pelo território brasileiro, o que nós tivemos, na verdade, é a formação de uma zona de baixa pressão, que é onde dá origem, onde tem a origem esse fenômeno, e essa zona de baixa pressão ela vem se deslocando, ou seja, à medida que a dinâmica atmosférica ela vai se desenvolvendo, essas áreas mais quentes elas vão se deslocando. E chegando ao território brasileiro, a temperatura aumenta um pouquinho mais, o que acontece? Os ventos passam com força aqui também. É fora do normal. Mas resumindo, poderia acontecer a qualquer momento? Poderia. Poderia não acontecer? Também poderia. A questão toda é que nós temos fenômenos como o aquecimento global que causam mudanças climáticas. Então, acabam fazendo com que a frequência e a intensidade desses fenômenos sejam maiores. Ora, o Brasil ele estava livre de ciclones, mas aconteceu. Resultado de quê? Pode, e na maioria das vezes é o que os cientistas apontam, que é resultado de alterações no clima global. Esses dias eu estava assistindo um documentário em que os pesquisadores desenvolveram um estudo que estava relacionado à intensidade do fenômeno conhecido como El Niño. Em alguns anos ele acontece com maior intensidade, em outros anos ele acontece com menor intensidade. Além do El Niño, tem um outro fenômeno, que é a Laninha. Então, por exemplo, no caso brasileiro, o El Niño, ele promove aí um aumento das chuvas no norte do país, inclusive chovendo na região nordeste. E a Laninha promove o contrário, né? Estiagem no norte, chuvas no sul do país. Eu me lembro quando eu fazia ensino médio, a gente estudava o El Niño como sendo um fenômeno periódico, acontecia a cada 5, 6 anos. Hoje ele é um fenômeno periódico que acontece praticamente todos os anos. A Laninha é a mesma coisa. E aí esses pesquisadores chegaram à conclusão de que o aquecimento global ele, ele exercia uma influência tão grande na dinâmica atmosférica da superfície terrestre que acabava influenciando não no fenômeno do El Niño diretamente. O fenômeno do El Niño, para quem não sabe, é o resultado do aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico Sul, Oceano Pacífico, em proporção mais ao sul. Na costa ali, Chile, Peru, Equador, mais para baixo, principalmente a região do Chile e Peru. Então, o El Niño ele desenvolve-se numa dinâmica que acontece no oceano. Mas vocês se lembram que eu falei para vocês que a temperatura das correntes marítimas pode promover maior ou menor evaporação de água? E, consequentemente, eu vou ter climas mais úmidos ou climas menos úmidos, como a formação de desertos associados a litorais banhados por correntes frias. O Oceano Pacífico é um oceano frio, de modo geral. Porém, o El Niño ele promove um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, as águas superficiais, na porção mais ao sul do Oceano Pacífico. Isso promove uma maior evaporação de água para a atmosfera, consequentemente, uma intensificação das chuvas na região do Oceano Pacífico e também na região norte do Brasil, para vocês terem ideia. O aquecimento global ele altera
não é o fenômeno do El Niño, não é o aquecimento da água. Porque o aquecimento da água do Oceano Pacífico, até hoje nós não temos uma causa precisa, são várias causas. A gente fala que é aí um conjunto de fatores que levam ao aquecimento anormal das águas. Mas isso causa uma alteração na atmosfera. O aquecimento global, ele não mexe no aquecimento das águas, mas ele altera a circulação atmosférica, a ponto de fazer com que as chuvas que deveriam ser mais intensas durante o fenômeno do El Niño se tornem menos intensas. Por exemplo, os nordestinos têm previsão, né? Deve chover durante um determinado período do ano. Eles falam que para eles a chuva ali é de novembro, desculpa, de novembro é isso mesmo, de novembro a março deve chover. Se não chover de novembro a março, para eles não chove mais. Então, isso aí seria o verão chuvoso brasileiro. Durante o El Niño, é para chover muito. O normal é um clima seco no sertão nordestino, mas durante o El Niño é para chover muito, inclusive com risco de causar inundações. E, segundo a pesquisadora, a pesquisa ela começou em 2018, né, veio se estendendo aqui, até continua, mas segundo a pesquisadora, eles já estavam há cerca de 5 anos sem chuvas muito fortes. Exatamente a associação dela. A falta dessas chuvas muito fortes estaria acontecendo por quê? Por uma diminuição dos efeitos sofridos pela atmosfera em função do El Niño. Por quê? Por causa do aquecimento global. A gente vai, se entrar nesse mérito aí, nós vamos viajar, vamos devagar nesses estudos e análises, que realmente são muito complexos. Mas só para a gente ter uma noção, o aquecimento global é algo muito grave e que pesquisadores indicam que eles exercem interferência não só na questão climática, mas em ecossistemas também. Deixa eu fazer uma diferença para vocês. Quando nós falamos em efeito estufa, nós estamos falando de um processo natural. Nós estamos vivos por causa do efeito estufa. É o efeito estufa natural que garante, tá, a nossa sobrevivência. Por quê? Se não fosse o efeito estufa, a temperatura no nosso planeta seria muito mais baixa. Quando eu falo muito mais baixa, ela poderia ser em torno de 30, 40 graus menor do que a temperatura que nós temos hoje. Então, isso acabaria inviabilizando a vida na maior parte do nosso planeta, porque ia ser muito frio. O efeito estufa, então, é um fenômeno natural que garante a nós a temperatura ideal para a nossa sobrevivência. Os danos causados à natureza, como, por exemplo, o desmatamento, a poluição atmosférica, a poluição atmosférica resultante de queimadas, resultante da queima de combustíveis fósseis, a diminuição da camada de ozônio, tudo isso leva a uma intensificação do efeito estufa. Então, quando eu falo em efeito estufa por si só, eu estou falando de algo que é fundamental para a nossa sobrevivência. O calor, os raios solares partem do Sol, chegam até a atmosfera, passam pela atmosfera, aquecem a superfície terrestre, e o calor que é devolvido pela superfície terrestre para a atmosfera, ele fica retido na própria atmosfera. Desculpa. O calor que é devolvido pela superfície terrestre para a atmosfera, ele fica retido na atmosfera. Então, garante uma temperatura mais favorável a nós. Como eu tenho inúmeros fenômenos que contribuem para a destruição da camada de ozônio e ainda contribuem para o aumento da concentração de gases poluentes na atmosfera, esse aquecimento ele aumenta. Além do calor devolvido pela superfície terrestre, eu tenho uma intensificação do calor na atmosfera por causa dos gases aquecidos das queimadas, por causa dos gases aquecidos da indústria, da queima de combustíveis fósseis. O desmatamento, ele acaba fazendo com que aquele sombreamento das árvores ou da vegetação,
ele diminua. Então, é mais raio solar incidindo na superfície terrestre, na superfície mais aquecida. Então, essa intensificação do efeito estufa, a gente chama de aquecimento global. É essa intensificação que vai fazer com que nós tenhamos risco à nossa sobrevivência e vai promover alterações no globo terrestre como um todo. Pessoal, existe uma corrente de pesquisadores que fala que o aquecimento global é um mito. Para o Enem, nós não vamos levar essa ideia, tá, gente? Para o Enem, o aquecimento global é um fenômeno atmosférico resultante da degradação ambiental e da poluição atmosférica. Essa é a ideia que nós precisamos levar. Por mais que existam indícios, a Terra já foi muito mais quente antes, e já foi muito mais fria, nós estamos em período de aquecimento, então isso pode voltar à estabilidade, pode voltar à normalidade. Não é assim que nós devemos ir para a prova do Enem, porque essa teoria de que o aquecimento global, na verdade, ele é só mais um ciclo de temperaturas maiores, essa teoria não é aceita, tá? A maioria dos cientistas, a nossa prova do Enem entende como aquecimento global sendo algo danoso, sendo uma anomalia, uma anormalidade climática, beleza? Isso, como eu falei para vocês, interfere em diversos sistemas. Sistemas climáticos interferem em ecossistemas. Então, por exemplo, os oceanos sofrem muito, porque eu tenho uma concentração muito grande de CO2 na atmosfera. Esse CO2 ele se resfria, precipita, contamina as águas dos oceanos, destruição de cadeias de corais, tá? Destruição de colônias de algas e de uma série de outros organismos vivos que são fundamentais para a manutenção do ecossistema marinho. Sem falar nos danos causados a nós, seres humanos. Porque, por exemplo, se nós pegarmos que o aquecimento global interfere hoje, conforme a pesquisa que eu citei para vocês, no El Niño, e o El Niño seria um fenômeno que promove chuvas maiores no Nordeste, essas chuvas não acontecem, e compromete todo o sistema social, econômico. Eu tenho, por exemplo, um aumento da poluição, então nós respiramos um ar mais poluído. Eu tenho o aumento da resistência de organismos vivos pelo próprio ambiente. O ambiente cria um espaço onde determinados organismos vivos precisam se adaptar. No caso do vírus do corona, por exemplo. Né? Quando começou a se perceber que ele ficava, né, disperso aí na atmosfera, sobrevivia alguns minutos, aí passou a sobreviver horas. Hoje já se fala, né, que é possível aí, em determinadas superfícies, o vírus do corona sobreviver dias. No ar atmosférico, dependendo das condições climáticas, pode sobreviver aí por até 12, 15 horas. Então, nós temos aí toda essa alteração atmosférica causando efeitos e consequências que se colocarão contra nós no futuro. Tem uma questão de se é metal, se é plástico, madeira, né? Dependendo da temperatura, ele vai sobreviver por mais ou menos tempo. Mas eu acredito que um mês é muito, né? Um vírus sobreviver aí, mesmo no metal ou a essa temperatura, claro que depende do conceito, mas eu acho que seria muito. A questão dos 6 dias, né, já é comprovado aí que existem superfícies que permitem essa sobrevivência por até 6 dias, dependendo da umidade e da temperatura. Eu mesmo, eu acho muito, né? Olha só, todas essas anomalias são causadas por nós. Se nós falarmos em efeito estufa, é natural. Se nós falarmos em aquecimento global, é a intensificação do efeito estufa. E isso acontece de maneira mais intensa em função das nossas ações. Porque nós desmatamos, nós poluímos, nós consumimos combustíveis fósseis. Então, realmente, é a humanidade. E aí nós entramos naquela situação que a gente já vem discutindo há um certo tempo.
Essa sociedade baseada no consumo desmedido, desregrado, irracional dos recursos naturais, acaba fazendo com que esses fenômenos aconteçam de maneira ainda mais intensa. E existem gráficos que mostram o seguinte, que nos últimos 5 anos, a temperatura variou de maneira bastante significativa. E se comparado, por exemplo, nos últimos 30, 40 anos, nós tivemos em 5 anos algo que anteriormente demoraria 30 ou 40 anos para acontecer. Tá? Não tem mais costume das questões abordarem isso, porque esses dados, por mais que sejam alarmantes, eles não são tão precisos. E há um pouco de especulação também. Então, existe uma tentativa, inclusive a bandeira defendida pelo governo brasileiro hoje, né? Hoje não, desde que iniciou o atual presidente, de que existe uma exacerbação do discurso negativo, do discurso catastrófico em relação ao aquecimento global. Está acontecendo? Tá, mas não é tão grave assim. E aí nós tivemos a Greta Thunberg, né, fazendo toda aquela campanha em escala mundial, né, aparentemente colocando a sua vida, dando sua vida em sacrifício para que as pessoas se conscientizassem. A gente viu que não é. Existia por trás daquilo ali todo o interesse político, todo o interesse econômico, que a gente não tem como confiar 100%, nem de um lado, que não existe, nem de um lado, nem do outro lado, e que a situação está mais grave. Então, quando nós falamos em efeito estufa natural, quando nós falamos em aquecimento global, é uma intensificação desse efeito estufa. Quais as causas? Basicamente, eu já comentei com vocês, desmatamento, poluição resultante da indústria, poluição resultante da queima de combustíveis fósseis e a questão das queimadas. As queimadas, no Brasil, durante muito tempo, eu já comentei com vocês, inclusive na aula passada, era uma forma que nós tínhamos de preparar o solo para o cultivo. E no caso das lavouras canavieiras, as grandes lavouras canavieiras, era uma forma que você tinha de limpar o canavial antes da colheita. Ah, professor, por que botava fogo nos canaviais antes de colher a cana? Olha, porque os canaviais eles se formam de maneira muito densa. E ali acaba se tornando o ambiente de inúmeros animais peçonhentos, aranhas, escorpiões, cobras. Então, uma das formas que se encontrava para limpar o canavial e livrar o canavial desses animais era colocando fogo. Uma outra coisa, a folha da cana, ela corta a pele, né? Ela tem alguns dentinhos, né? Alguns espinhos que cortam muito. Ela tem outros tipos de componentes ali que são extremamente alérgicos, né? Então, em contato com a pele, eles causam alergias. Como a mão de obra humana era basicamente a que atuava no corte da cana, colocava-se fogo no canavial para limpar, para livrar os canaviais de animais, para diminuir a quantidade de folhas e palhas, para que os trabalhadores que atuassem ali tivessem uma certa segurança. Só que a gente sabe que não, né? Os boias-frias correm tanto risco com ou sem fogo. Primeiro, pela carga de trabalho extremamente elevada. O nome é boia fria, não é à toa. O cara acorda 3, 4 horas da manhã para começar a trabalhar às 5 e ficar até 5, 6 horas da tarde na lida do corte da cana. Os canaviais brasileiros, não só no Brasil, mas em grande parte dos países em desenvolvimento, né, ou onde a cana é cultivada, nós tínhamos os canaviais, o fogo, né, a queimada dos canaviais sendo responsáveis pelo lançamento de uma grande quantidade de gás carbônico na atmosfera. O Brasil ele praticamente eliminou as queimadas dos canaviais. Como? Mecanizando as lavouras. Tirando os boias-frias, que cortavam a cana e colhiam a cana e colocando máquinas para fazer esse trabalho. Tem o lado bom? Tem. Ambientalmente falando, nós diminuímos os danos ambientais. Socialmente e economicamente falando, nós tivemos um impacto muito grande. Porque imagina quantas pessoas foram demitidas. Bem ou mal, existiam pessoas que dependiam desse trabalho, dessa exploração.
Então, a ideia que muitos têm é que, ao mecanizar os canaviais, uma parcela, uma quantidade muito grande de pessoas foi lançada à própria sorte no mercado, sem qualificação, sem condição de se inserir na economia, acabaram se englobando a massa de pobres e miseráveis no nosso país. Sem sombra de dúvida, isso é verdade, né? Sem sombra de dúvida. Mas você precisa pensar no futuro. Cada tonelada de gás carbônico lançado na atmosfera em função da queimada dos canaviais, ora, resulta em um dano ambiental que pode intensificar a mudança climática, fazendo com que lá na frente, 20, 30 anos depois, a nossa sociedade praticamente não tenha condição de sobreviver. É claro que eu estou exagerando, né? Mas é mais ou menos assim. Se eu permanecesse com esse sistema extremamente nocivo, eu poderia causar danos irreversíveis, extremamente danosos, extremamente nocivos à nossa sobrevivência. Tá? E não pensem vocês que quando nós falamos em aquecimento global, eu estou falando, ai, a temperatura vai se tornar extremamente elevada, mas vamos derreter, vai ser um calor insuportável, vamos viver no inferno. Não é assim, não. O aumento da temperatura é da ordem de alguns graus. Estamos falando aí em algo em torno de 1 grau, 1,5 graus, 2 graus no máximo. Uma alteração, uma variação grande de temperatura, ela é algo em torno de 2, 3 graus. Gente, aumentar 2, 3 graus na temperatura média do nosso planeta pode fazer com que nós tenhamos variações de temperatura da ordem de dezenas de graus em regiões específicas. Desertos podem se tornar muito mais quentes, como pode se tornar bem mais, pode se tornar mais frios. A superfície ela é muito ampla. Então, eu posso variar na temperatura média meio grau, 1 grau, e trazer consequências localizadas da ordem de dezenas de graus. Um exemplo que eu vou citar para vocês é um fenômeno que nós chamamos de ilhas de calor. Amigo, as ilhas de calor são fenômenos muito semelhantes ao aquecimento global. A gente até costuma dizer que é o efeito estufa localizado. A temperatura nas cidades é maior do que no campo. Quanto mais urbana for uma região, maior será a temperatura. Simples. Asfalto, prédio, queima de combustíveis fósseis, indústrias, superfícies de repetição. Isso faz com que a temperatura na cidade seja maior. Menos parques, menos áreas vegetadas. Então, isso acaba fazendo com que o aquecimento na cidade seja maior. Esse aquecimento na cidade, ele vai aumentar à medida que eu aumente, por exemplo, a quantidade de indústrias, que eu aumente a quantidade de veículos, que eu diminua as áreas vegetadas, que eu construa mais casas, que eu ocupe cada vez mais espaços de maneira urbanizada, alterando a fachada, alterando o ambiente natural. Então, a chamada ilha de calor é um fenômeno caracterizado, percebido nas cidades. É um fenômeno que acontece no espaço urbano. E a diferença de temperatura quando você sai de uma área rural e chega numa área urbana pode ser da ordem de 5, 6 graus. E eu não preciso percorrer milhares de quilômetros para perceber isso não, tá, gente? Não preciso. Eu posso percorrer algumas dezenas de quilômetros. Por exemplo, se você está na região de Cariacica, está na região do Mestre Alvo ali, do Mestre Alvo aqui na Serra, do Mochuara, e você está naquela baixada do Mochuara, bem perto ali do Mochuara, tá? E você sai dali e vai para o centro de Campo Grande, você pode perceber uma variação na temperatura nessas duas regiões aí, facilmente, da ordem de 5, 6 graus. Mas isso nós estamos falando em áreas que estão separadas por alguns quilômetros apenas de distância. Sei lá, de bairros que estão perto do Monchoara aí,
não me lembro de nenhum especificamente agora aí, mas nessa região aí tem Polar, Planeta, lá para baixo, né? Tem, como é o nome ali, Campo Verde, aquela região ali, mais lá para baixo, né? Aquela área de Biririca, de Biriricas, não, Biriricas é que, gente, tem tanto tempo que eu desconheço Cariacica agora, essa região ali é tanto alto, o próprio Guaiú Mochuara mesmo, né? Aquela região. Nós estamos falando aí de uma área separada por quê? 20, 15, 20 quilômetros, e eu já percebo uma mudança significativa na temperatura. No planeta, Igor, isso pode ser algo muito, muito, muito maior, muito mais significativo, tá? Já indiquei um filme para vocês, que é O Dia Depois da Manhã, aí com Tempestade, né, que também fala sobre isso aí. 2022, que fala do fim do mundo, também aborda essa questão da catástrofe relacionada à questão climática. Então, efeito estufa é algo natural, garante a nossa sobrevivência. A intensificação do efeito estufa, nós chamamos de aquecimento global. Esse aumento da temperatura nas cidades, ou seja, nas áreas urbanas, se comparado a áreas rurais, nós chamamos de ilhas de calor. Todos estão relacionados, todos não, desculpa, o aquecimento global e as ilhas de calor estão relacionados a desmatamento, urbanização, industrialização, emissão de gases poluentes, queima de combustíveis fósseis, uma exploração desmedida, desregrada dos recursos naturais, tá? Se nós não nos conscientizarmos, se nós não adotarmos posturas que sejam preservacionistas, que sejam conservacionistas, sem sombra de dúvida, os nossos descendentes, no caso os netos, bisnetos, no caso de vocês, os filhos e netos, com certeza terão um planeta muito mais agressivo. Muito mais agressivo de diversas formas, tá, gente? De diversas formas. Muitos de vocês já ouviram falar na região de Veneza, né? Lá na Itália. Cidade de Veneza, uma cidade muito bonita, cortada por inúmeros canais, né? Criou um símbolo do romantismo, do amor, porque tem todo um trabalho em relação à questão turística e as características da cidade, os passeios de gôndolas, né? As serenatas, os bares próximos aos canais, onde você se serve em bar. E o ano passado, Veneza foi tomada pela água. Não nos canais, mas o nível dos canais aumentou e as ruas que existiam ali, elas foram inundadas. Essa semana que passou agora, começou a ser testado em Veneza um sistema de contenção desse avanço da água do oceano. E era água salgada, gente. Era água salgada. Como consequência principal do aquecimento global, nós temos o aumento do nível dos oceanos. Por quê? Já comentei com vocês. As calotas polares estão derretendo, a neve do topo das montanhas está derretendo, o que era gelo está virando água, e essa água está sendo direcionada para os oceanos. Então, os oceanos estão ficando com uma temperatura maior. É possível evitar isso só se nós mudarmos as, os conceitos. Só se nós nos conscientizarmos de que é necessário preservar, é necessário conservar. E aí a gente precisa adotar práticas, adotar medidas que vão resultar lá na frente um impacto menor. E, consequentemente, né, numa vida um pouco mais, menos ameaçada para nós. Só um comentário, isso eu acredito até que possa ser abordado na prova de vocês, mas hoje nós falamos do novo normal, né? Ah, é o novo normal. Por exemplo, faz parte do novo normal usar máscaras, sejam elas com especificações técnicas, né, voltadas para profissionais da saúde, sejam elas voltadas
especificamente para a questão doméstica, usa máscarazinha, botei no rosto aqui para evitar a disseminação dessas partículas. Eu vou comentar sobre isso aí, Samuel. Hoje, usar máscara salva. Usar máscara é necessário. O problema é que só nos ensinaram, e aí, Samuel, por que eu vou fazer esse comentário, comentar, na verdade, sobre o que você falou. Só nos ensinaram a usar a máscara. É mais do que fundamental do que, além de usar a máscara, que seja ensinado o descarte, a substituição e o descarte adequado dessa máscara. Porque hoje nós temos, por exemplo, uma quantidade muito grande de máscaras descartáveis, assim como embalagens descartáveis, tá? Nos oceanos, nos ecossistemas de diferentes partes do mundo. No oceano, você sabe que eu posso jogar aqui no Brasil e parar numa região da África, numa região da Ásia, por causa das correntes marítimas. Então, é muito mais do que você só colocar em prática. É necessário, Samuel, que essa consciência ela seja renovada, ela seja trabalhada a partir da informação, a partir da cobrança, a partir da fiscalização, até que ela se torne algo prático. Porque saber que deve preservar, realmente, nós já sabemos. Mas é aquela questão que nós não colocamos em prática. E aí, mesmo que a gente tenha algumas práticas sendo feitas, a necessidade é muito maior. Então, nós precisamos que seja retomado esse processo de conscientização diuturnamente, ou seja, constantemente. Eu preciso falar com vocês na escola, vocês precisam ver na televisão, vocês precisam discutir em casa e nós estamos constantemente trabalhando essa conscientização. Porque novos métodos, novas maneiras vão surgindo, novas necessidades e demandas também vão surgindo. Então, é fundamental, é necessário que a gente tenha essa conscientização sendo exercitada constantemente. Porque eu posso estar colocando em prática algo que já não é tão eficaz. Por exemplo, a gente falou de camada de ozônio aqui, né? O aquecimento global, durante a década de 80 e 90, era resultante da destruição da camada de ozônio, era fato. O buraco na camada de ozônio está fazendo com que a temperatura no nosso planeta aumente. Se nós quisermos controlar o aumento dessa temperatura, se nós quisermos diminuir os danos do futuro, devemos preservar a camada de ozônio. E hoje isso já não é verdade mais. A camada de ozônio é importante? É, sem sombra de dúvida. Diminuir o buraco é importante? Muito. Mas existe um sistema secundário, terciário, quaternário que se tornaram tão graves quanto o buraco na camada de ozônio. Por exemplo, a emissão de gases poluentes que permanecem muito tempo na atmosfera. Os chamados clorofluorcarbonos, que destruíam a camada de ozônio lá na década de 80 e 90, hoje já não são mais a principal ameaça. Hoje, a principal ameaça são chamados, né, GES, gases de efeito estufa. E aí entra o monóxido de óxido de carbono, o monóxido de óxido de enxofre, de nitrogênio, tá? E são gases que, depois de lançados na atmosfera, eles ficam ali, ó, por muito tempo. Professor, quanto seria esse muito tempo? Dias, meses. Vai depender das regiões, vai depender das condições atmosféricas, para que eles possam se dissipar. Beleza? Então, a gente precisa ter essa questão de que é muito mais do que colocar em prática. É colocar em prática e continuar se conscientizando, continuar se conscientizando. Por exemplo, quando a gente falava, a água vai acabar, então nós precisamos preservar, precisamos consumir racionalmente, que a água vai acabar. A ideia que nós tínhamos era que a água ia deixar de existir. Pô, 74% da planeta é água. Então, deixar de existir é muito difícil. Aí criou-se a concepção de que a água ia acabar porque ela estava se tornando poluída demais que nós consumimos. Hoje, o processo de despoluição de sistemas hídricos é uma normalidade em diversos países. Gente, a reunião vai acabar daqui a 5 minutos, tá? Então, se tiver uns 4 minutos aí, eu faço o descanso de vocês. Então, a questão
climática é a mesma coisa. A cada dia, tá? A cada mês, ano, nós precisamos nos conscientizar, ou seja, nos informar, nos formar, tomar, né, consciência, ter noção do que está acontecendo e do que é necessário. Por isso que a educação torna-se tão importante, principalmente a educação ambiental. O desenvolvimento sustentável, essas práticas de sustentabilidade, elas são de características práticas mesmo, né, efetivas, mas existe um trabalho teórico que tem que ser feito. Tá? Quando a gente fala, o Enem cobra todo ano a mesma coisa, pô, também tem que trabalhar esse processo de conscientização. Afinal de contas, a prova não é só seletiva, né? Ela tem essa questão também de informar. Tá? Temos que estar ligados nisso aí. Pessoal, além do aumento do nível dos oceanos, a alteração de ecossistemas também é muito fundamental. Tá? O maior exemplo de alteração de ecossistemas é a destruição das barreiras de corais. A grande barreira de coral australiana, né? Ou cadeias de coral aqui na região do Atlântico Sul. Então, esses ecossistemas são ameaçados também e de maneira indireta pelo aquecimento global, porque a alteração acontece na atmosfera, principalmente, mas os efeitos acontecem em todos os ambientes, em todos os ecossistemas, ao longo de toda a superfície terrestre, tá? Abelhas que estão se tornando mais agressivas. Ah, mas você está de sacanagem, isso é consequência? Alguns estudos indicam que sim, tá? Urso polar morrendo afogado, porque ele tem que nadar distâncias muito grandes. Diminuiu a quantidade de um remédio que tem a ver com barreiras de corais. Não entendi isso, não, mas Foi no ano passado que a gente acho que foi ano passado. A gente viu com o professor Diogo que tem, eu não sei se é na barreira de coral, lá no ambiente, no ecossistema todo lá, tem algum remédio que utiliza alguma coisa de lá de dentro. Não lembro o que é. sim, entendi. Então, a produção de remédio que tem insumos extraídos dessas barreiras de corais. É possível, gente. É só você imaginar o seguinte, né? O oceano, ele tem 30 vezes mais diversidade de vidas do que a floresta equatorial amazônica, que é um ambiente com maior diversidade de vida na superfície terrestre. Os oceanos têm 30 vezes mais. Então, a possibilidade de existir insumos para a produção de medicamentos ali, e que com a destruição desses corais, esses insumos serão perdidos, é enorme. Aí você vai ver por que os corais estão sendo destruídos. Indiretamente por causa do aquecimento global. Concentração de gases poluentes, né? Acidificação da água. Até aquela maré vermelha que vocês já estudaram aí, ela sofre o efeito, né? Que é a produção das algas pirrofíceas, se eu não me engano, né? Que causa o fenômeno da maré vermelha. Tivemos na Europa no ano passado isso aí, né? O litoral português, por exemplo, ficou praticamente inacessível. O litoral não, mas a água ficou praticamente inacessível por conta da quantidade tão grande de algas. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Eu vou deixar algumas imagens, tá, referente a essa matéria do portal de vocês, como conteúdo extra. E essa semana não teremos aula mais, tá? Só semana que vem, beleza? E aí, o exercício que a gente fazer na apostila, eu vou selecionar e deixar no portal, beleza? Apostila direitinho. Senhoras e senhores, foi um prazer estar com vocês e brincar com vocês. Até logo, gente. E um ótimo estudo a todos vocês, tá? Não se anima não, porque tudo vai passar. Boa tarde, Sandra. Infelizmente você chegou no finalzinho, né, Sandra? Alguns segundos aqui para acabar, mais precisamente 30 segundos para acabar a nossa aula aí. Beleza? Seja bem-vindo e tchau. Beleza? Tchau, gente. Boa tarde.